Podemos assentar. Meus queridos irmãos, rasgai os vossos corações. Essa é a expressão que a profecia de Joel traz para nós hoje. Rasgar denota um certo ato de violência, na verdade. Diferentemente de abrir, diferentemente de conceder, a palavra do Senhor nessa quarta-feira de cinzas nos convida a sermos violentos. Rasgai os vossos corações. O ato de rasgar é um ato de certa violência. Noutra passagem do Evangelho, muito curiosa por sinal, Jesus nos diz que somente os violentos alcançarão o reino dos céus, e o reino dos céus, para alcançá-lo, há que ser com violência. E que tipo de violência é essa? Não é contra o outro, não é contra ninguém, é contra o seu próprio pecado. É o autodomínio. É aquilo que São Paulo dizia: eu ainda não lutei até o sangue contra o pecado. Portanto, o profeta Joel hoje vem dizer: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Mais importante do que as vestes é o coração do ser humano. Este precisa ser rasgado de amor. É a violência do amor, é a violência do bem que Jesus nos ensinou. E olha, queridos, hoje nós precisamos mergulhar naquilo que o Evangelho chama de oculto, escondido. Há um Deus que vê o que está escondido. Nas igrejas mais antigas, aqui por exemplo a matriz de Santo Antônio, se a gente for olhar no altar-mor da igreja, tem um olho dentro de um triângulo. Isso é bem costume das igrejas antigas, e aquele é o olho de Deus, o olho que tudo vê, mas não um olhar condenatório, é um olhar de amor, que vê as obras que nós fazemos, que nem a mão direita é capaz de ver o que faz a esquerda. O nosso Deus é o Deus do escondido, e é ali que se revela a verdade dos nossos corações. Quando fazemos só para os outros verem, ou somente para ser visto, isso revela sim falta de humildade, falta de simplicidade, excesso de soberba. Mas quando nós fazemos conforme nos orienta o Evangelho, qualquer obra de caridade, de oração pessoal, sem ninguém ver, sem ninguém saber, mas por convicção pessoal, Deus vê essas obras. E a pergunta que nós poderíamos nos fazer: você faria a obra de caridade mesmo que ninguém notasse, mesmo que ninguém percebesse, mesmo que ninguém se desse conta? Esse é o estágio, meus queridos, que nós precisamos alcançar. Deixar de lado os reconhecimentos humanos, a vanglória, ou seja, uma glória que de nada vale. Por isso a palavra vanglória. Para buscarmos somente a glória de Deus. A glória de Deus é o nosso objetivo e não a nossa, e nem dos nossos reconhecimentos. Jesus, no Evangelho de hoje, nos dá um conselho: tomem cuidado, fiquem atentos. É assim que começa o Evangelho: fiquem atentos, prestem atenção, não decaiam facilmente nesses erros. Não pratiquem a vossa justiça só na frente dos homens, só para serem vistos por eles, só para serem reconhecidos por eles. Nosso Senhor está nos convidando a termos atitudes frutos de convicções profundas, meus irmãos. Isso é muito sério nos tempos de hoje, tempos de internet, de meios de comunicação, de televisão. Ser visto pelos outros. Está um grande perigo, eu diria até mais, uma grande doença surgindo. Ser visto, aparecer, chamar a atenção. O ser humano é capaz de tudo para fazer isso. E há os que vivem disso.
Há os que estão à beira de uma mesa babando, literalmente babando por uma polêmica, para ser visto pelos outros, para alcançar fama e sucesso. Por isso nosso Senhor diz: cuidado, prestem atenção, pratiquem as obras de um coração rasgado de amor, ocultamente, escondido, porque o teu Pai, o nosso Deus, vê o que está escondido. Rasgai os vossos corações. Por isso hoje eu convido todos nós, nessa quaresma, a vivermos com os corações rasgados de amor. Isso não pode ser uma atitude sentimental. Isso não pode ser uma atitude irracional, emocional. Não é isso que o profeta está nos pedindo. Não é isso que nosso Senhor está nos pedindo. Não é uma atitude emocional meramente. É uma atitude que une fé e razão. Ou seja, rasgo o meu coração porque creio e tenho consciência do que estou fazendo. Fé e razão. Rasgar os corações significa tudo isso. E tem mais, queridos. O elogio dos homens. Não toques a trombeta diante de ti somente para serem elogiados pelos homens. A dependência de um elogio, a dependência de um reconhecimento é o que Jesus está nos chamando a atenção no Evangelho de hoje. Ele foi elogiado no Monte das Tentações pelo demônio. O demônio o seduziu e ali o tentou por 3 vezes. Olha, estás vendo? Tudo isso será teu, se te ajoelhares diante de mim e te prostrares para me adorar. Jesus superou as tentações, superou as dificuldades, mas ele tinha um coração rasgado de amor, um coração traspassado de amor. Ele não dependia dos elogios dos homens. Ele fazia algo para o Pai ver. Era um verdadeiro discípulo da madrugada. Ele não rezava só para ser visto pelos outros. Por isso, queridos, há que se ter muito cuidado. Se você não é capaz de rezar em casa sozinho, não faça vitrine da sua vida de oração só para ser visto pelos outros. Seu pai, ou melhor, seu filho, sua filha, no dia que ele te ver rezando, sozinho, escondido, tenha certeza que ali será um grande momento de evangelização. No dia que seu filho, sua filha, pegar você com o terço na mão, de joelhos, ou sentado na cabeceira de uma cama, com a luz apagada, sem ninguém perceber ou sem ninguém ver, ali surgiu um grande momento de evangelização. Porque se não és capaz de rezar sozinho e no oculto, também não serás capaz de rezar sinceramente na frente dos outros. Noutras palavras, não seja católico só quando vem na missa. Não faça as coisas somente aqui para os outros verem. Aqui é a fonte. Aqui nós nos alimentamos. Mas quando chegar em casa, no seu oculto, no seu silêncio, faça-o também. Jesus várias vezes no Evangelho deixou a multidão e ele sumia. Sumia simplesmente. Há uns 3, 4 domingos atrás nós rezávamos sobre isso. Ele atendia o povo e de repente, mesmo com tanta gente ainda, ele sumia. Se colocava em oração, profunda oração, silêncio. Os discípulos ficavam à sua procura. Os discípulos ficaram à sua procura como que aprendizes. Olha, vocês também vão precisar fazer isso. No meio do trabalho, vocês vão precisar se retirar para rezar sozinhos, serem discípulos da madrugada. E Jesus se perdia em tempos de oração pessoal. Ele não ficava contando as horas,
como se estivesse cumprindo um preceito obrigatório, desgastante. De verdade, rezar é uma luta. Rezar não é fácil. Você que tem filhos pequenos, você sabe disso. Você que tem trabalho, tem coisas em casa, tem barulho externo, você sabe que rezar não é fácil. Rezar é uma luta. Tem tanta coisa para fazer, na verdade, tantas preocupações. Rezar, eu diria, não é para os fracos. Encontrar tempo para rezar não é para os fracos, é para os fortes. É para gente que tem convicção profunda e sabe da necessidade que tem uma vida de oração. Motivos não lhe faltarão para você não perder tempo sendo discípulos do silêncio e da madrugada. Agora, queridos, convenhamos, o coração quando está rasgado, não estou falando de perfurações pequenas, eu estou falando daquilo que o profeta Joel nos pediu hoje na primeira leitura: rasgai os vossos corações. Quando o coração está rasgado, a gente começa a fazer aquilo que o Espírito Quaresmal nos ensina, não de agora, mas de muito tempo: oração, jejum e caridade. Esses 3 pilares da Quaresma, eles caminham juntos. Se houver uma caridade, por mais bonita que ela possa ser, se não for fruto de uma oração e de uma intimidade com o Pai, esta caridade vai se esvaziar, ela vai nos cansar, porque a gente vai começar dizendo: olha, eu fiz tão bem, fulano nem me reconhece, nem apareci na televisão, ninguém me aplaudiu, não vou fazer mais. Já ouviram isso? Quando a caridade não é fruto de uma oração consistente, de um profundo amor ao Pai, a gente se cansa, a gente começa a requerer elogios dos homens, a gente começa a requerer que o outro veja o que eu estou fazendo. Mas se a minha caridade, a minha esmola, a minha obra de amor for fruto de uma profunda oração, eu não me canso. Eu não me canso porque, como diz o salmista, o Senhor me dá asas. O Senhor me dá asas. E os que confiam nele voam sem se cansarem, caminham sem se cansarem, no meio de tantas dificuldades. Mas também, se houver uma vida de oração, como se isso fosse possível, de profunda entrega na oração, mas que não se desencadeia numa obra de ajuda ao próximo, querida, essa oração não é verdadeira. Essa oração é inconsistente, porque a verdadeira oração, ela desemboca, ela naturalmente, consequentemente, vai me levar a me abrir ao próximo. Ela vai me levar ao contato com o próximo. A oração verdadeira, ela tem esta como grande característica: eu mergulho nele para ir depois procurar aonde eu posso ajudar. Lembra daquela frase que existe nas camisas de alguns supermercados? Em que eu posso ajudar? Quando a pessoa sai do Santíssimo de adoração, ela já sai procurando, como a sogra de Pedro depois de curada: em que eu posso servi-los? Oração sadia, verdadeira, coração rasgado. E para que, como que dê um tempero a tudo isso, queres fortalecer ainda mais a sua vida de oração? Queres fazer ainda mais caridade sem se cansar? Ponha jejum e abstinência, mortificação. Quando você fizer um jejum parênteses, jejum sem oração e sem caridade é regime. Não tem nada a ver com quaresma. Tem nada a ver. Se tem jejum e a pessoa não vem à missa, ou pelo menos não ouve, não assiste, não busca, para que esse jejum? Ou para quem esse jejum?
Para ser para o Senhor, tem que ter entrega. Tem que ter entrega. Por isso, queridos, abstinência. Rasgai os vossos corações significa: faça morrer em ti, no seu coração, aquilo que não vier de Deus, e que nós sabemos o que é. Nós temos plena consciência do que é. Seja violento para o bem. Rasgai os vossos corações e dão as vossas vestes. Por isso, o tempo da Quaresma é o tempo de retiro espiritual para a gente fortalecer-nos. E como a igreja é sábia em nos dar esses 3 conselhos: oração, jejum e caridade. Mas alguns dos mais jovens, quem sabe, poderia até dizer: mas toda Quaresma os padres só falam disso, os bispos só falam disso, não tem outra coisa? A verdade, meus queridos, no dia que a gente alcançar a viver a plenitude disso, a gente para de falar. Mas a gente ainda não alcançou, nem eu e nem vocês. No dia que a gente alcançar, a gente muda, a gente já vai estar na eternidade mesmo. Mas enquanto isso não acontece, a gente ainda não comeu feijão com arroz como deveríamos. A oração ainda não foi vivida na sua plenitude. A abstinência tampouco. E a nossa caridade anda muito falha. Muito falha. O tempo da Quaresma é tempo para a gente botar a mão na consciência e reconhecer aonde eu preciso melhorar, Senhor. Aonde eu preciso me aperfeiçoar. E não quero os reconhecimentos dos outros meus irmãos, eu quero a tua graça, porque é a ela que eu estou me esforçando e lutando para alcançar. Nós vivemos, queridos, numa sociedade e num tempo, mais do que na sociedade, numa época em que quanto mais conforto, melhor, não é assim? Tudo que me der conforto, eu abraço. E o espírito quaresmal, ele vai na contramão disso tudo. Ele começa a dar um ressignificado ao sacrifício, às coisas difíceis. Participar de uma Santa Missa, por exemplo, quantos nossos irmãos hoje, por conta da pandemia e das restrições, estão participando e assistindo essa missa num celular? É difícil, sim ou não? É sacrifício. É complicado. Não é simples assim. E desistir porque é difícil, precisa um pouquinho do remédio quaresmal. E entender o quantas coisas nós precisamos redescobrir porque é difícil de se alcançar. O sentido do sacrifício. Ah, mas se tem uma coisa mais fácil para fazer, não é melhor ir pelo mais fácil? Pelo espírito quaresmal, não. Pelo espírito quaresmal, para acender uma fogueira, ao invés de comprar aqueles acendedores práticos no mercado, eu vou pegar uma semente, plantar, regar, esperar a árvore crescer, para depois pegar a lenha e fazer uma fogueira. Sacrifício. É a palavra que não está em moda nos tempos de hoje, mas rezar é sacrifício. Fazer caridade nos dias de hoje é um grande sacrifício, até porque muitos estão precisando. E fazer jejum, abstinência, mortificação também é um grande sacrifício. Porque, Senhor, eu estou tão apegado às coisas deste mundo, à comida e à bebida e aos prazeres, que abrir mão disso é muito difícil. É muito sacrifício. É aqui que o Senhor está nos convidando a rasgar os corações e dar a prova de amor. Porque Ele deu uma grande prova de amor por nós. Sacrifício maior do que esse, somente Ele fez por nós na cruz. Somente Ele fez por nós na cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nesse momento está fazendo o seu sacrifício para manter de pé a sua fé, parabéns.
Você que está vindo à Santa Missa, que está se esforçando, que está se sacrificando para participar da Santa Missa, seja aqui, seja online, parabéns. E não desiste disso não. Não desiste disso não. Persevera no bem, persevera na sua fé. E para concluir esta reflexão, quando pensares em desistir porque você esteja achando que é muito sacrifício, lembra-te de Jesus na cruz. Na Quaresma a gente vai rezar aqui a Via Sacra. E a Via Sacra é sacrifício puro de Nosso Senhor por amor. Só quem tem um grande amor é que sabe o quanto vale a pena os sacrifícios. Quem não tem um grande amor, qualquer esforçozinho já é demais. Mas quanto mais amor nós temos, todo sacrifício fica pequeno. Eu vejo, fazer comparações do nosso dia a dia, eu vejo as mães acordarem cedo para pegar uma fila de um médico para levar sua criança para o SUS, para demorar de ser atendida, pegar ônibus. E todo sacrifício chega a ficar toda desfigurada. Não tem nem tempo para cuidar de si. Mas ela nem pensa se isso vale a pena ou não. O amor já a impele para fazer. Quando o amor é grande, o sacrifício se torna pequeno. Mas quando o amor é pequeno, qualquer esforçozinho já é demais. A gente já se cansa e já desiste. É porque o amor é curtinho. Por isso, queridos, quando algo na sua vida te impor sacrifício, te impor desgaste, lembre-se de Jesus na cruz. Se ele valer para você tanto esforço, você não vai desistir fácil. Não vai desistir mesmo. E que nessa Quaresma as cinzas que nós iremos receber daqui a pouquinho sobre as nossas cabeças, já que não poderemos encostar em vós, relembre de que tu és pó, das tuas origens. A palavra humildade vem de humus, que quer dizer terra. É lembrar para onde nós vamos. Quem trabalha hoje nas UTIs dos hospitais, nos cemitérios, nos necrotérios, nos ambientes de morte, está cada vez mais próximo do pó. E geralmente quem trabalha, se você tiver a oportunidade, eu diria até, se você tiver a graça de conversar com essas pessoas, elas lhe dirão assim: olha, o ser humano é muito frágil. Não sei para que tanto orgulho e tanta vaidade. Conversa com o médico. Conversa com alguém que está ali diariamente nas UTIs. Conversa com alguém que trabalha no necrotério, no cemitério, para eles lhe dizerem. Em outras palavras, eles estarão dizendo assim, ó: lembra-te de que tu és pó, e ao pó voltarás. Lembra ao menos daqueles exames que nós somos submetidos a situações difíceis na vida, que a gente lembra: Senhor, eu não sou nada. É verdade. Lembra-te de que tu és pó, e ao pó voltarás. Ao pó todos nós um dia voltaremos. Esta vida, Senhor, é uma grande preparação para a morte. E não adianta nós batermos na madeira, fingirmos um medo ou coisas assim, não. Prepararmos-nos mesmo, física e espiritualmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.